Oi, gente, estamos iniciando mais um Descomplica Cast. Eu e a doutora Larissa Jabu somos advogadas. Para quem não conhece, né, está nos ouvindo no podcast ou também nos assistindo no canal do YouTube. Eu e a doutora Larissa estamos aqui falando justamente para você que é estudante de direito, bacharel em direito e advogado em início de carreira. Né, doutora Larissa? Vamos descomplicar hoje aqui? Isso aí, Sandra. A gente até inclusive propôs no último podcast que vocês deixem aqui suas dúvidas, perguntas a respeito da carreira ou também de questões, eventuais questões jurídicas que não sejam consultas, óbvio, para que a gente descomplique aqui para vocês. Já quero também agradecer o meu parceiro aí, que inclusive era Praia Express, agora é um Horti Mercado, que fica em Coqueiral de Itaparica, Praia de Itaparica mais precisamente. Você aí de casa quer descomplicar suas compras, já chega lá no Horti Mercado, todas as frutas e os produtos são de super qualidade. E também, doutora Larissa, quero falar também da minha make, que é da Marie. Marie arrasa demais. Então, você que quer ficar linda, maravilhosa, já segue a Marie também. E use o meu cupom, que é o SandraGrace15, para você também ganhar 15% de desconto. E eu e a doutora Larissa vamos falar um pouquinho aqui da nossa trajetória. Para você, estudante, bacharel e advogado de início de carreira, quero precisamente falar um pouquinho da prova, né? Sim. Como foi a sua prova, o que você estudou na época, como foi os seus estudos, justamente para quem está passando por essa fase, né? Conseguir aí pegar alguma dica nossa para se preparar da melhor forma possível. A gente sabe que é um momento muito especial, para mim foi muito especial, gente, a minha prova. Meu momento de prova foi, eu acho que um dos momentos mais bonitos da minha vida que eu esperava, assim, vamos dizer. Né, eu estava estudando tanto, me dedicando tanto, desde o início, né, da minha trajetória no direito em si, né, na faculdade, eu já entrei focada, como eu disse, eu já sabia o que eu queria, já queria ser advogada, então eu entrei com muita força nesse sentido, né. Então, Sandra, na época eu fazia faculdade, trabalhava o dia todo e ainda estava fazendo o trabalho de conclusão de curso. E o tema até que eu tinha escolhido para o trabalho de conclusão era super complexo, que demandava, eu falava de história, psicologia e direito no tema. E aí eu estava sobrecarregadíssimo, porque o trabalho no escritório, né, que eu estava era bem intenso e ainda tinha que arrumar tempo para estudar. Você fez cursinho na época, doutora? Então, a primeira fase, não. Na primeira fase eu fui com a cara e com a coragem, até porque eu não tinha tempo para incluir mais nada na minha vida. Não cabia cursinho, não cabia nada. Eu ia até de madrugada todo dia, então era impossível, na minha rotina não dava. Então na primeira fase eu não fiz cursinho nenhum. E a segunda fase eu fiz em direito civil, né? Que aí a minha peça foi Uso Capião. Na segunda fase, eu lembro que eu cheguei a comprar um cursinho com um colega, né? E a gente ganhou até um sorteio de um livro e tudo. Mas eu te confesso que eu não consegui estudar no cursinho, gente. Então, assim, o que aconteceu? Como eu já vinha peticionando por escritório, né, como estagiária, quando chegou na hora de fazer a parte prática, eu já tinha essa prática no escritório. Então, não tive aquela dificuldade que a pessoa tem, às vezes, de peticionar. A petição em si, para mim, era tranquilo fazer. O que era pior na prova da OAB era responder as questões. Porque aí você tinha que realmente ter um outro raciocínio, né? E a doutora começou a sua prova em si, pela peça ou pelas questões? Você lembra? Você acredita que eu tenho a minha prova até hoje lá em casa? Nossa, sério? Guardei. Até hoje eu tenho a minha prova. Eu não tenho, não. Mas eu comecei pelas questões. Eu lembro que eu fiz as questões primeiro e depois eu fiz a peça. E você? Eu comecei pela peça. A minha peça foi apelação. Fiz em criminal, né? Porque eu já fazia estágio no criminal. E logo depois que eu colei grau em janeiro. Em fevereiro eu já fazia pós. E aí eu fiz ciências criminais lá na FDV, inclusive professores maravilhosos. E eu já tinha feito, inclusive, pasmem, gente, a minha peça de exercício. Claro que com outras, né, com outras informações, vamos dizer assim, mas praticamente a mesma coisa. Então, isso me ajudou muito. Eu olhei para a peça e pensei, opa, eu já fiz tudo aqui.
Então, para mim foi sensacional. Mas a minha preparação para a prova da ordem foi, assim, bem massacrante. Eu estudei bastante. Quando eu passei na prova na primeira fase, né? Eu também tinha muita coisa, estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Estava já estudando, fiz o TCC, né? Gente, quando eu fui fazer meu TCC na faculdade, um dia antes de entregar, eu lembro como se fosse hoje isso. Claro que marcou, obviamente, né? Um dia antes de entregar o meu TCC, meu computador deu problema. Apagou tudo, eu perdi tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha. Aí, o primo do meu marido, na época, deu um jeito de me ajudar a fazer umas recuperações lá no computador, uns backups, e eu acabei recuperando, mas foi doído. Entendi. Foi desesperador. Não, eu realmente, me assim... desesperei de uma forma, não consegui estudar. Complicada. Porque, inclusive, no final, eu tive estafa, né? Que hoje o pessoal fala muito de burnout, essa coisa que tá na moda. E aí eu realmente cheguei a passar mal, né? De não aguento, de tanta coisa que eu tinha ao mesmo tempo. Mas, então eu não estudei tanto. Mas aí eu falo para as pessoas, na hora de escolher a matéria, para a prova da OAB, elas escolhem, às vezes, pela matéria que elas se identificam mais no curso. Então, assim, a primeira... eu não fiz a prova só uma vez, tá, gente? Eu fiz 2. Então, a primeira prova que eu fiz foi cursando no 8º período, foi a primeira prova que eu fiz. Eu fiz com base em criminal. Por quê? Porque eu era muito boa em criminal na faculdade, muito boa e, nossa, vai dar certo. E eu lembro que foi a primeira vez que caiu uma peça de acusação na prova da OAB. Sempre caía defesa. Sempre caía defesa nos criminais. E foi a primeira vez que caiu uma peça do Ministério Público. E aí, muita gente foi eliminada nessa prova. Muito. Foi um massacre. Porque as pessoas fizeram peça de defesa. Elas não entenderam que era para fazer uma peça de acusação. E foi terrível. Eu também não passei por poucos pontos nessa prova, mas... Porque na nossa época também não tinha repescagem, né? Não tinha. Gente, você passou, não passou. Não, e tinha a primeira e a segunda fase, né? Se você não passasse... Tipo, se você passasse na primeira e na segunda você não passasse, tinha que fazer a primeira de novo. Hoje em dia, você aproveita o ato, né? Antes, não. E aí, eu sempre assim, a pessoa tem que escolher a matéria não só que ela se dá bem, se ela se identifica na faculdade, mas também a matéria que às vezes ela tem vivência. Tem gente que trabalha no Tribunal de Contas, ela vai ter mais acesso ao direito administrativo, tem gente que está no PROCON, então vai ter mais acesso ao cível ou um escritório de advocados. Então, procurar alguma coisa que ela tem mais familiaridade também no dia a dia, né? E não só no que ela identifica na faculdade, sim, né? É uma situação que eu sempre falo, e eu estou escrevendo um e-book, né? Daqui a pouco eu vou descomplicar aqui para vocês. Que fala um pouquinho da minha trajetória, eu dou dicas de negociação, falo bastante coisa, né, assim, relevante para a nossa vivência. Mas uma coisa que me marcou também na época, Larissa, quando a gente... há 11 anos atrás, né, sei lá quantos anos, acho que é uns 11 ou mais, enfim. A gente tinha o Orkut, a gente tinha poucas informações, poucos aplicativos, a gente não tinha tanta, né, não tinha praticamente nada, sim, né? acho que quando eu conheci era disquete. E aí, na época, eu sempre fui de gostar de ouvir música. A música, ela motiva a minha vida, né? Em qualquer situação. Então, eu acordo escutando música e eu durmo escutando música, né? Sou movida a música. E antes de sair para fazer a prova, eu escutei um rapaz, eu não me lembro o nome, obviamente, mas era um vídeo motivacional, sabe? E aquilo me deu tanta força para fazer aquela prova, porque era o meu momento. Ou eu passava, sabe? Eu já tinha uma vivência ali com tudo, né? No direito em si. Eu já estava também igual você ali na labuta, né? Há muito tempo. E eu queria passar pelaquela prova e era o meu momento. Então, o que eu fiz, gente? Você que está se preparando para a prova, né? E às vezes fica enclausurado estudando e às vezes fica, poxa vida, né? Tá todo mundo lá se divertindo e eu tô aqui estudando. Mas é uma fase, sabe? É uma fase que você vai lembrar pro resto da sua vida. É uma dedicação, você, né? Exatamente. É uma dedicação que você. vale a pena para o seu crescimento pessoal e profissional, porque a gente também aprende bastante coisa quando a gente fica um pouco mais quieta, né? Vamos dizer assim. Então, na época, eu escutei esse vídeo motivacional e, para mim, fez toda a diferença, sabe? Então, tem muita gente que
tá ali estudando ou trabalhando, tá passando por um momento de dificuldade, porque, querendo ou não, gente, é uma prova bem difícil, né? Muito Só complexa. quem passa sabe, só quem vê o nome lá, né? E eu acho que tem que ser difícil, tá, Sandra? Eu também acho. Eu Não sou acho que tem que ser favorável fácil, que não. seja realmente Com certeza. uma prova rígida, porque Sim. você não é concurso público, Sim. você não tá concorrendo com ninguém, você tá concorrendo com você. Se você não consegue dar conta de você mesmo, responder, Aí fica complicado. E se você não passar também, gente, calma, porque a sua hora vai chegar. Sim, com certeza. Reveja onde você está errando. Então, na época, eu me dediquei bastante, sabe? A minha mesa era cheia de livros, né? Eu lia muita coisa, fazia muito exercício. Não sei você, mas quando eu fui na prova, na primeira fase, eu fazia mais de 50 exercícios por dia. Nossa, gente, eu não sou exemplo não, gente. Quem me conhece sabe que eu tava na fila de qualquer coisa. Era do supermercado, era da lotérica, eu tava com o livro na mão. Tava estudando e fazendo exercício. Eu fazia o tempo inteiro. Porque era o meu momento, eu queria passar. Mas é uma boa forma de treino mesmo. Exatamente. Então, leu a matéria, faça exercício. Leu a matéria, faça exercício. E na segunda fase, eu lembro que eu estudei com outras 2 colegas, né? E uma passou, a outra não, na época. E a gente já tava, assim, praticamente uma semana de prova, estava muito próximo da prova, e tinha uma colega minha, na época, que estava estudando com a gente, que ela não sabia nem o que eram as preliminares. E aí doeu o coração, porque aí eu sabia que ela não ia passar. Né? Se você tá ali já porque perto de fazer a prova... falhou com essa pessoa também. Exatamente, mas aí o que acontecia? Falhou. Além do curso em si, tem certas coisas na vida que você tem que arregaçar a manga e ir, né? Ninguém vai fazer por você. Ou você faz ou você faz. Nesse caso específico, eu e a minha outra colega, a gente estudava o dia inteiro. A gente ia pro cursinho de manhã e à tarde a gente continuava estudando. Já essa minha colega que não sabia nem as preliminares, ela ia pra casa dormir. Então entendeu? Realmente tem esse fator. Mas assim, o curso de Direito, ele não prepara a gente para essas coisas, né? Mas você sabe o que eu vou te dizer? Que muita coisa eu aprendi na faculdade. Eu acho que a faculdade em si, ela te dá o básico, mas quem faz é você. Não, né? sim. Se você não tá ali pra estudar... A vivência mesmo, por exemplo, da advocacia, eu só fui ter porque eu estava em escritório de advocacia. Uhum. Mas se eu dependesse do que a faculdade ensinava apenas, eu não tinha avançado. Sim. Então, assim, por isso que é importante a pessoa buscar além do que ela está vivendo ali, né, na faculdade. Durante o curso, a gente tem aquela prática jurídica, que ela é muito rasa. Eu acho que as faculdades, elas deveriam fazer por períodos maiores a prática jurídica, porque a gente só tem no final, né? Sim. No último período, eu só tive naquele último período. Prática, que era que eu tô falando, aquele contato mesmo de atendimento. Sim. Eu penso que 1 ano é o mínimo. Mas eu vou fazer uma observação aqui para você. E fica a dica também para quem está nos ouvindo. Quando eu iniciei na faculdade, como eu te falei, eu já queria ser advogada. Então, eu já estava focada que eu queria ser advogada. Então, eu comia livro, eu aprendia tudo que eu tinha que aprender, eu aprendia no primeiro, no segundo, em todos os períodos. Né? Quem foi meu professor sabe disso. Eu não deixava passar dúvida. Se eu estava com dúvida, eu perguntava e tudo mais. Mas onde eu quero chegar com isso? Quando eu estava já no segundo período, eu sozinha, de curiosidade, eu ia para o fórum. E eu sentava, né, nas audiências do juizado. Às vezes, quem me perguntava o que eu estava fazendo lá, eu falava antes, né? Olha, eu tô aqui, eu quero aprender. E eu já ia no segundo período para olhar como funcionava. Agora vai ser mais difícil, né? Agora vai ser um pouquinho mais difícil. Agora mas online. Você pode, né? Ainda você pode pegar o link no cartório. Sim. E assistir normalmente. Porque eu já fiz audiência com outras pessoas dentro da minha audiência. A audiência é pública. Sim. No juizado, né? E já aconteceu isso, então fica a dica. Liga pro cartório, pega o link e assiste, tá? Então eu fazia isso. E eu anotava o número do processo, porque eu ficava curiosa para saber o que aquele juiz estava entendendo, o que aconteceu naquele caso. Então eu não deixei para o 7º período. Lá no segundo período eu já estava lá assistindo. Entendeu? É uma dica boa aí para quem quer já advogar e tem um foco, né? Sim. Eu quero ser advogada, então. A minha turma da faculdade era uma turma de gente que trabalhava o dia todo, assim. Eu tive poucos colegas da sala de aula que tinham tempo disponível para fazer coisas fora
o trabalho deles, assim, era gente que trabalhava nas mais diversas áreas, era um perfil de uma turma mais velha, sabe? Todo mundo já era, a maioria era casado, já tinha filho, então era o perfil da minha turma, era esse. Então, para essas pessoas, que às vezes tinha tripla jornada, né? Era trabalho, mais a faculdade Cuidar e de mais casa, né? a casa delas, né? A família delas, era muito difícil, era muito complicado mesmo. Então, assim, eu sei que a faculdade não tem que se preocupar com isso, né? A jornada de cada um é única. Mas a pessoa também, a gente tem que entender que elas tem algumas que têm um dificultador maior do que outras. Porque a gente tem pessoas que só estudam, passam o curso numa vida muito melhor, assim, só tem a possibilidade de estudar, não tem que trabalhar. E tem as outras que têm que trabalhar, que é o caso desses meus colegas. E o meu, que eu tive que trabalhar o dia todo, mas eu não tinha a questão da família, né? Eu era solteira, então só tinha a questão do trabalho e da faculdade. Já era pesado. Para quem tinha, então, filho e tudo. Eu tinha um colega, o nome dele é Renato, que ele saía lá de Santa Maria de Jetibá todos os dias para vir fazer a faculdade em Vila Velha. Então, ele vinha e voltava todos os dias. Gente, hoje, eu vou todo final de semana praticamente para Santa Maria com meu namorado, né? E eu fico pensando nessa logística. Eu falo, gente, imagina e fazer isso todo dia, porque já é super cansativo para mim no sábado, porque eu passo muito mal, né, no percurso. Também. Então, imagina ele fazer isso todos os dias. Como essa pessoa teve uma força de vontade, uma garra, uma determinação, né? Foco. Assim, é louvável. Persistência, foco, é tudo isso. Porque, né, no início da faculdade a gente vê lá 40 pessoas, né? Sim. No final, formou mínimo, né? Comigo 8. Eu não lembro a quantidade, porque eu participei de 2 turmas, né? Como eu falei, eu tranquei um ano, depois eu voltei. Mas foram poucas pessoas, realmente, né? Mas a minha preparação, na época, né? Voltando a esse tema em si, eu deixei de sair, não saía, né? Eu me dediquei, eu só estudava, porque era aquele momento que eu não podia perder. Porque, como a gente falou aqui, na nossa época não tinha repescagem. Então, eu ia ter que voltar a fazer a primeira fase tudo de novo. Sim. Né? Imagina o transtorno de ter que voltar tudo de novo, fazer a primeira etapa tudo de novo e o segundo, né? Então, quando a pessoa olha só, gente, em relação à prova, né? Tem muito do controle emocional da pessoa. Com certeza. Quando a gente é jovem, a gente não pensa nisso, né? A gente não tem essa mesma vivência, não tem a mesma sabedoria. Com os anos que a gente vai adquirindo esse tato, essa percepção de que a gente tem que ir mais frio, mais calmo, se preparar na noite anterior, não dormir muito tarde, não comer comida pesada antes de fazer a prova para não te dar sono. Não brigar com ninguém. Não causar evitar discussões para você não ficar nervoso por si só. Mas, assim, a prova, a gente tem que ir com a tranquilidade, né? Era a tranquilidade que eu tinha, era que eu não tinha concorrência. Eu não era um concurso público. Eu ia ser avaliado pelo meu próprio conhecimento. Então, essa era a tranquilidade que eu tinha. Eu falava, se eu não passar na primeira, eu vou passar na segunda. E se eu não passar na segunda, eu vou passar na terceira. Uma hora eu vou passar. Então, se você vai com essa tranquilidade... Mas aí eu já quero que você, de casa, né? Assim, tô dando só um exemplo. Na minha época, eu pensava assim, é a minha prova. Eu não tenho outra. Entendeu? Na minha cabeça, eu não tinha outra prova. Era aquela. Então, eu tinha que focar, me esforçar, porque eu queria passar era naquela. Eu não tinha outra oportunidade. Na minha cabeça, eu coloquei que eu não tinha outra oportunidade. Entendeu? Não, eu pensava que eu tinha que passar porque eu precisava de trabalhar. Mas eu não tinha essa exigência de que tinha que ser ali para eu poder ir tensa e nervosa. Por causa que senão não tinha outra oportunidade. Você vai ter outra oportunidade, não é um concurso que você não tem. Se aquele concurso você perder, meu filho, você vai fazer outro daqui 10 anos. Sim. Mas eu digo fazendo esse paralelo, porque às vezes a pessoa relaxa. Entende? Tem pessoas que falam assim, tá bom, se eu não passar, tudo bem. Então não se esforça na prova. Olha, porque a gente tem as questões, a gente sabe que é difícil, fala assim, vou fazer isso daqui. Qualquer coisa, ano que vem eu faço de novo. Ou, sei lá, daqui a 3 meses eu faço de novo. Não, mas aí a pessoa não tem, talvez, a necessidade, né? Aí a pessoa que não tem necessidade é uma outra situação. Mas quem tem necessidade sabe que tem que ter, né? A determinação, o trabalho, o estudo, o empenho
porém não precisa ficar tenso Eu entendi. por causa Você quis disso, dizer. sabe? Sim. Porque você tá com você mesmo ali. O que é seu, ninguém te tira. Sim. Quando Né? tem que ser, e acabou, não tem Quando jeito. tem que ser, né? Mas a doutora teve alguma outra situação, assim, que você possa estar passando em relação à questão da primeira prova e da sua segunda prova? Na sua segunda fase, você estudou, fez algum... Claro que você estudou, obviamente, mas você fez algum curso específico ou não, na época? Não, foi isso. Eu até Não? comprei, cheguei a comprar, mas eu não tinha tempo de fazer as coisas. Então eu li um livro que eu ganhei num sorteio com esse meu amigo. Aí era um livro fino de direito civil. Eu quero deixar seu exemplo aí pra né? quem tá em casa, viu, gente? Era um livro fino, bem prático mesmo de direito civil. E aí eu comecei a ler esse livro, li o livro todo. Eu li o livro todo. E era bem fininho, então cada hora eu ia lendo um pouquinho. Mas sentar realmente para treinar perguntas e respostas eu não conseguia. E petição, como eu disse, era uma coisa da minha vivência. Então, como era da minha vivência, eu não precisava, eu não achava que eu precisava treinar mais peça, porque eu fazia muitos anos, né? Eu comecei, igual eu falei, eu comecei a estagiar em escritório no primeiro período de direito. Então, para mim... Foi essencial. Foi, na verdade, o ponto determinante, né? Foi quem Então fica que aqui o me fez exemplo, né, hoje. para os estudantes aí, gente. Façam Estágio. estágio. É super importante. Se a pessoa quer, se você quer ser advogado, você tem que fazer estágio em escritório de advocacia. Você não tem outra opção. Porque depois que você sai do curso, para você se colocar nesse mercado de trabalho, nessa vivência, é muito mais difícil. Você vai amargar muito mais do que uma pessoa que já vem trabalhando, né? Você parte. A gente vê os recém-formados, né, que não tiveram essa vivência, deixaram para fazer tudo depois. Deixaram, depois deixa eu passar primeiro e depois eu resolvo. E aí ele encontra muito mais dificuldade, né? Até porque as pessoas, elas começam a se comparar também uma com a outra, e a gente, né, acaba nos desmerecendo. O mercado, ele tá afunilando, né, Sandra? O mercado, ele não tá permitindo ter mais profissionais medianos. Antes você tinha um profissional ruim, o mediano e o bom. Hoje em dia, o mediano e o ruim já não tá tendo mais espaço. Porque, além de ser advogado, você tem que saber sobre marketing. Você não consegue hoje, né? Sim. Você pode até não gostar de publicidade, expor seu rosto nas redes sociais, isso é compreensível. Tem gente que não gosta, tudo bem. Mas você tem que entender sobre marketing para você divulgar seu escritório num todo. Você tem que entender sobre imagem pessoal para você buscar se vestir de acordo, porque a imagem conecta, né? Certeza. As pessoas te leem através do que você está vestido. A comunicação não verbal, né? Você tem que buscar conhecimento técnico, aperfeiçoamento profissional, então se qualificar cada dia mais, fazer pós-graduação, buscar cursos especializados naquela área que você vai atuar. Você tem que ser bom de oratória, entendeu? Verdade. Talvez tem gente que precisa de um curso também de escrita, de português, de redação, para poder aprimorar isso, de escrever de forma mais técnica para o lado jurídico. Sim. Né? E eu também dou a sugestão, por exemplo, eu me formei, e agora? Gente, faça network, vá nas comissões, né? A OAB de Vila Velha tem várias comissões temáticas. Inclusive, gente, a Sandra agora, ela tá com a comissão de direito de saúde, direito médico, aqui na OAB de Vila Velha. É uma honra, gente, participar dessa comissão. Estou muito feliz, né? Agradeço a OAB de Vila Velha, ao presidente Nefa, né, por essa oportunidade. É uma excelente oportunidade para vocês estarem aí ingressando na OAB aos poucos e tendo mais conhecimento, network, é fantástico. A gente fica aqui à sua disposição, né? Você que está em início de carreira, está precisando de ajuda, até mesmo de algum conselho, né? Em alguma situação, a gente está aqui para te abraçar, para te ajudar, para te motivar. A Comissão de Direito Médico, né, e da Saúde, as nossas reuniões são toda a terceira quarta do mês, né? Já deixo aqui também o da doutora Larissa. Sim, a minha comissão de Direito Ambiental e Proteção Animal. Então, a nossa comissão é voltada mais para a sociedade, é uma comissão que entrega mais essa questão de proteção animal, das causas ambientais também. A gente está até querendo desenvolver um projeto com a Comissão de Direito Imobiliário em conjunto para a questão de reciclagem nos condomínios aqui em Vila Velha. A gente vai
se reunir Sim. essa semana para falar disso. E a gente também tem esse foco do animal, né? Que a gente, hoje em dia, os animais estão cada dia mais dentro da nossa casa, já são integrantes, já vem tendo entendimento no STJ que são seres sencientes. E aí, devido a isso, a gente tem cada dia que estudar mais, se aprimorar. Então, vem participar, gente. Sim, até mesmo para orientar aí, né, doutora Larissa, a doutora que advoga também na área condominial, a orientar os síndicos também a mudar algumas cláusulas no regimento interno. Sim, tem né? muita coisa As aí. convenções de muitos condomínios, a gente sabe que é o copiar e colar, de outras muito antigas, que às vezes não é na realidade do atual condomínio. Muitos condomínios novos, né, das construtoras que estão vindo por aí, já estão se adequando à realidade, né, principalmente dos pets. E assim vai, né? Sim, então a gente tem a necessidade de integrar, né, o direito com a sociedade. Isso a gente tem feito através da comissão da OAB. Então, muitas vezes as pessoas não sabem, mas a gente tem lá um projeto dentro da OAB Vila Velha, daquelas tampinhas, dessas tampinhas aqui de garrafa plástica, que a gente recolhe e leva para uma ONG para castração de animais. Então, isso é um projeto também com a OAB Vila Velha. Enfim, integrar mesmo a sociedade com a OAB. Então, essa comissão, gente, não é para quem é advogado ambientalista somente, tá? Porque eu trabalho com direito imobiliário e estou na comissão, na presidência, como de direito ambiental. Mas também para quem simpatiza com a causa, quem acha importante as questões de meio ambiente, a defesa dos animais. Então, quem tiver interesse, vem com a gente. Até mesmo que queira também aprender uma nova área, né? Tem muitos advogados que querem mudar de área, querem aprender. E assim vai, fazer também esse relacionamento, né, com outros colegas, que também isso é importante. É uma profissão maravilhosa, linda, é uma profissão com propósito, né? Eu amo advogar. É árdua. Mas né? É recompensadora. Verdade. Com propósito, principalmente, né, doutora Alessa? A gente faz o nosso trabalho também humanizado, graças a Deus, né? A advocacia vem mudando ao longo do tempo e a gente quer falar um pouquinho, inclusive, da sororidade aqui, né, doutora Larissa? A gente tem encontrado muito... Eu estava outro dia conversando que a gente encontra muito embate dentro da advocacia. E um dos maiores que a gente tem é entre as próprias mulheres. Na verdade, em todos os setores, né? A competitividade entre as mulheres é maior do que a competitividade entre os homens. Os homens, eles geralmente não são tão agressivos, né? Sim. Contra os outros do que contra as mulheres. As mulheres, elas buscam mais se sobressair umas sobre as outras. E aí a gente tem muito esse discurso de sororidade no meio, até porque a gente levanta muito essa bandeira, essa causa, o feminismo está muito em voga, mas as atitudes não vêm condizendo com os atos. Então, eu sou muito assim, se você não faz, não fala. Sabe? Sim. Eu acho que entre nós, a gente tem que se respeitar, nós temos que ser unidas. As mulheres... Na advocacia no geral também, Na né? advocacia no geral. Mas entre nós, mulheres, a gente não vai conseguir realmente o espaço se a gente achar que a outra brilha mais que você e por isso você vai puxar o tapete dela. Sim. Tem espaço para todo mundo. Todo mundo tem sua luz. Eu já passei por momentos também bem complicados em relação a essa questão, né, gente? Vou até chamar a atenção aqui. O que a doutora Larissa está falando, a gente sempre vai falar aqui no podcast, porque a nossa intenção aqui é justamente unir os advogados. Isso aí. Né? Unir a classe, porque um pouquinho cada dia a gente vai fazer a diferença com o nosso exemplo, né? E também fazer o bem para o próximo, né? A gente fez aí uma entrevista com o doutor Vitor, com certeza a gente vai descomplicar, né, em relação a esse sentido. A gente vai estar aqui para motivar e transformar mesmo a vida de vocês com o nosso exemplo. Claro que a gente não é perfeito, mas a gente vai estar aqui fazendo o máximo que a gente puder, né, para transmitir o nosso propósito, que é justamente fazer pelo próximo, né, para que a gente consiga também ser mais leve, né? Eu acho que quando a gente ajuda o próximo, a gente vai tendo um autoconhecimento, né? A gente vai ajudando o colega, a gente também, automaticamente, a gente vai mudando isso dentro da gente, né? Porque quando a gente agride alguma pessoa ou alguém, é porque a gente também está magoado com alguma coisa, né? Quem está magoado fere, Sim. Né?
Mas a gente tem que parar com isso. Eu sempre acho assim, tem um espaço para todo mundo. Se você tiver competência, se você tiver dedicação, Com certeza. se for seu momento, vai acontecer. Sim. Não precisa você apagar, ofuscar o outro. Entende? Que acontece muito, Sim. muito de... eu acredito que aconteça muito com você, Sandra, porque a Sandra tá, né, gente, além de ser advogada, ela tá aí nas redes sociais, ela tem o programa dela de TV, além aqui do podcast. Então, quando você tá em evidência, né, as pessoas tentam te ofuscar. Então, com certeza, você deve ter passado por situações que alguém te deu voz em dado momento, Bastante. né? Uhum. E aí falou, não, agora não é mais seu momento, Sandra, sai daí. Sim. Não é? Já passei por momentos ruins, gente. Eu vou citar 2 aqui que me marcaram assim, né? Claro que eu não guardo mágoa de ninguém, sabe? Graças a Deus. Tenho um coração bem descomplicado em relação a isso, né? Sou muito ligada a Deus, tenho uma fé tremenda. E antes mesmo que qualquer pessoa me fale qualquer coisa que a outra esteja fazendo pra mim, Deus me mostra, viu, gente? Não adianta. Eu tenho uma ligação muito forte com Deus. Ou Ele me mostra em sonho, ou eu tô perto de você, eu começo a me arrupiar todinho, meus cabelos ficam assim, gente, em pé, literalmente. É sério isso, tá? Eu fico incomodada perto de algumas pessoas, assim, com energia Sim. muito ruim, sabe? Ou que querem me fazer mal, ou que estão me fazendo mal. Então, de qualquer forma, Deus vai me mostrar em relação a essa pessoa, né? E aí ocorreram 2 situações de que as 2 foram mulheres, né? Então, por isso que a gente sempre vai trazer isso aqui para que a gente consiga ajudar o próximo, ajudar o que tá doendo nela que eu posso estar ajudando, né? Mas, enfim, uma delas é que os colegas sempre saíam, né? Para almoçar, para fazer coffee break, para se encontrar, para fazer aquele network. E aí uma pessoa fala assim, mas você nunca ia, né, nos nossos encontros e tudo mais. Eu falava com fulana para te chamar, ela falava que você estava sempre ocupada, e como você é ocupada mesmo, né, até a gente ficava achando estranho, porque preocupado até, porque quem muito trabalha e não tem um momento Não de tem lazer, vida, não né? tem vida, né, é um pouco complicado. E aí foi onde eu descobri que não chegava aos meus ouvidos, né, o convite não chegava até mim, sabe? Existem muitas pessoas que também não, às vezes, por receio ou sei lá o quê, às vezes não manda mensagem pra mim ou não me convida com medo de alguma coisa, sei lá, mas, ou por vergonha, né? Mas, gente, pode me convidar, tem o meu direct aí no Instagram, me convida que eu vou, sabe? Mas aí eu acabei descobrindo que aquela pessoa não passava a mensagem, né? Então não chegava aos meus ouvidos o convite, então por isso que eu não ia. E aí eu fiquei muito chateada, né, em descobrir que aquela pessoa não passava o recado, né, porque não era uma pessoa distante, vamos dizer assim, era uma pessoa próxima. Eu fiquei muito chateada, mas passou, né. E a outra situação foi que, também uma mulher, obviamente, né, ela chegou pra mim e falou bem assim, por que você consegue e eu não? Sabe, na cara dura mesmo, assim, Sim. sabe? Nossa, eu fui pega de cara surpresa. de pau, Eu fui pega de surpresa, realmente. Eu não imaginava que eu ia ouvir aquilo daquela pessoa, né? Mas, como ela estava ferida, ela queria me ferir, né? Aquela questão de querer me ofuscar. Naquele momento, ela estava querendo me ofuscar, né? Perguntando, inclusive, falando coisas ruins para mim naquele momento, né? Voltado, inclusive, para o programa também, sabe? Ela disse que seu programa é horrível. Nem eu vou assistir, quanto mais os telespectadores. Entendeu? Então foi bem chocante. Eu estava no início ainda na televisão, sabe? Claro, gente, eu sou advogada, eu estou apresentadora, eu estou aprendendo um pouquinho cada dia, né? Obviamente. Mas a gente tem feito um trabalho muito bonito. Agradeço muito a Rede TV por ter me abraçado, sabe? Pro Carone, pai, Carone, filho, né? E as pessoas que trabalham na emissora são muito respeitosos. Gosto demais dele e vice-versa. Então, eles reconheceram o meu trabalho. Estou lá já há mais de 2 anos e meio, sabe? O que eu posso, né, assim, precisar, eu sei que eu posso contar com eles e vice-versa. E aí, essa pessoa lá naquele momento lá atrás, né, ela me falou atrocidades, né? Mas hoje eu vejo que isso era, claro, obviamente era uma mágoa dela. Era mais sobre né? ela do que era sobre mais sobre você. ela, exatamente. Então, eu tive eu vou contar um caso mais antigo, porque recente eu prefiro não comentar. Mas eu vou querer, porque aqui a gente é assim. Eu tive uma chefe
que na época eu era estagiária e eu fazia um parecer, né? Eu tinha que dar alguns pareceres pro outro chefe, né? Era hierarquicamente, era estagiária, tinha uma pessoa acima e tinha uma outra ainda. E eu fazia os pareceres e quando eu ia embora ela pagava as petições que eu tinha feito, os pareceres que eu tinha feito. Porque eu passei a fazer pareceres pensados, técnicos, porque era para órgão público. Então, eu sentava e comecei a estudar a matéria e fazer os pareceres conforme o caso, realmente. E não mais aquele copia e cola. Porque quando eu entrei, eles falaram assim, olha, já tem uns modelos aqui, é só você seguir esse padrão. Aí eu falei, mas como, né? Se cada caso é um caso. E aí eu comecei a estudar os processos e eu dava pareceres únicos. E aí o meu superior mesmo, né, o meu chefe achou maravilhoso e tal, gostou, incentivou que eu fizesse. E ela ficou com medo, porque eu estava perto de me formar. E ele chegou a me prometer na época até um cargo, que eu nunca tive. Porque eu acredito que ela realmente puxou meu tapete aí. Então, quando eu saía, eu estava com tudo pronto, ela pagava. Aí umas colegas que ficavam na sala me falou, olha, quando você sai, ela paga as suas peças. Então, eu tinha que refazer às vezes, né? Eu falava, gente, mas estava aqui, aquela coisa. Quando você começa a procurar, gente, cadê que eu fiz? Eu tenho certeza. Sim. Ela tinha pagado. E aí, isso demonstra, né? Essa insegurança e olha a competitividade. Ela conhecia ele há mais tempo, ela era minha chefe, eu era estagiária. Eu não acredito que eu apagaria ela, sabe? Ela tinha um lugar dela. E ele me daria uma outra oportunidade, uma outra função. Então, assim, que receio foi esse ao ponto dela fazer isso comigo, sabe? Então, assim, essas coisas que eu já passei ao longo da minha carreira, todas, infelizmente, não foram com homens. Foram com mulheres, o que me dói muito, porque é o que a gente vem tratando aqui de tentar ter o nosso espaço, a gente conseguir equilibrar as relações profissionais, né? O masculino com o feminino, ninguém que quer ser mais que o outro, a gente só quer o equilíbrio das coisas. E nesse equilíbrio você se vê aí prejudicado por uma pessoa que seria igual a você, que entende suas limitações. Por que eu falo igual, né, gente? Porque a gente, como mulheres, a gente tem nossas peculiaridades, a gente tem as nossas demandas que são às vezes um pouco diferentes, porque a gente tem a obrigação com a casa, que às vezes acaba sendo maior, porque a mulher é voltada para preocupar. Socialmente a gente é construída, ainda né? Pode ser que as próximas gerações já venham mudando isso, mas socialmente a gente é construída para se preocupar com a casa, com o filho, com o marido, com essas coisas, além de dar conta de todo um trabalho, de ter sucesso, de querer escrever um livro, de querer divulgar, de ter um programa, além de ser advogada, enfim, de estudar, de ter conhecimento técnico. Olha quantas atribuições, né? E aí você vê uma pessoa que é igual, que também que era para te ajudar, para te apoiar e te entender, te querer te destruir. É muito triste. E gente, o pior é que fica do lado, né? São pessoas próximas, não são pessoas de longe, vamos dizer assim, né? Claro que a gente está aí sendo visto o tempo inteiro, mas geralmente as pessoas que mais nos ferem, né, tá do nosso lado. E aí eu deixo a dica, gente, para você aí que está nos ouvindo, né, reflita um pouco mais também sobre as suas amizades, porque a gente também quer dar, quer ajudar, mas a gente também não pode ser trouxa nem boba. Né? A gente tem que refletir sobre quem está do nosso lado, quem você tem que eliminar para que você também alcance mais um degrau à frente, né? Porque muitas vezes, às vezes você fala um pouco do seu sonho, dos seus objetivos com pessoas erradas, né? Com pessoas que não estão ali torcendo por você. Você acha que estão, mas não estão. Então, tome cuidado, faça suas reflexões, faça suas orações, né? Eu sempre falo, né, que a gente tem que buscar Deus, tem que buscar essa, vamos dizer, essa sabedoria, né? O que a gente vai falar, com quem a gente vai falar algo ou não, né? Cuidado com quem você leva na sua casa, né? Não, com quem está próximo. Não abra seus sonhos, né? Não abra seus sonhos para ninguém, seus projetos, seus anseios. Se você tem algo em mente, trabalhe, execute, e aí sim, quando a coisa estiver rolando, quando estiver dando certo, você conta. Porque se você conta antes, a chance de estragar, de dar errado, é muito maior. Olha que coisa triste, a gente não pode compartilhar, às vezes, um momento de felicidade, uma alegria com o outro, com medo
né, de inveja. Eu sempre falei, a energia da inveja, eu acredito muito nessa questão da energia, sabe? A energia da inveja é algo que não dá para combater. Infelizmente. Sabe? Porque você é pego ali despreparado. E na inveja, a pessoa, ela quer algo que você é, não que você tem. Porque o que você tem é fácil. Verdade. Se você tem um carro, eu trabalho mais e compro o carro. Se você tem um telefone, eu trabalho mais e compro aquele telefone. Agora, ser quem você é, a pessoa não consegue. Verdade. Então, aquela inveja, ela vai plantando aquela coisa ruim ali a vida inteira, até ela querer que você diminua para caber naquele espaço que ela tem para você. E esse que é o problema da inveja. Verdade. Inclusive, quando a gente estava até iniciando o podcast, né? Vou até fazer aqui o paralelo para as pessoas mesmo saberem, né? Eu e a doutora Larissa, a gente conversa muito, tem até um grupo, né? De nós duas, específico aqui do podcast. E teve um dia, gente, que eu não estava bem, estava mal, né? E ela também, né? Não estava se sentindo bem. A gente estava com uma vibração muito baixa, eu não tinha dormido, eu não conseguia me concentrar. O dia passava, estava cheio de coisa para fazer, eu não conseguia fazer absolutamente nada. Tem dia que é tenso. Então, ó, eu fiz as minhas orações, né? Quero tomar um banho de sal grosso, né, doutora Larissa? Isso aí. Independentemente da fé da gente, eu acho que fé é uma coisa muito pessoal, né, Verdade. Sandra? Cada uma tem a sua, né? Sim, independentemente da religião que você tiver, você tem que ter um pensamento forte, Positivo. firme em Deus, Claro. em você, e não deixar nada te abalar, não, porque as pessoas vão tentar em certo momento, Com certeza. né, te atingir. Com certeza. Ainda mais quando você faz coisas boas, quando você pensa no bem. Verdade. Porque se você é uma pessoa ruim, já trevosa, é só mais um na multidão, ninguém nem vai pensar. Agora, quando a sua luz brilha, né? É igual quando você vê um trem, um vagalume, né? Um trem no fim do túnel. Quando ele tá vindo, que você vê aquele farol, você já enxerga de longe. Verdade. Porque é aquela luz que tá vindo. E o brilho é seu, né? Ninguém tira. O brilho é seu. Então é a mesma coisa. É. Quando você brilha, você incomoda. É verdade. E vamos brilhar, gente, porque fazer o quê? Vamos incomodar. Vamos brilhar. Doutora Larissa, a gente está aí para 11 de agosto. Eu quero saber da doutora, o que a doutora pode dar de orientação aí para os recém-advogados, né? Para o AB Jovem. O que a doutora pode trazer aí de coisa boa, de orientação, em relação a trabalho, em relação à questão de network, comportamento dele em relação a outros colegas, se ele está passando algum momento difícil, esse paralelo, o que a doutora orientaria aí? Vamos por partes. Por partes. 1, 2 e 3. Que aí depois eu dou as minhas sobre observações. o profissional, gente, é aquilo que a gente está falando, né? É hoje você ter conhecimento técnico, é você se capacitar cada vez mais, é você entender sobre o marketing, entender sobre você, se autoconhecer. Porque para você ser um bom profissional também, você tem que entender qual tipo de trabalho você vai desenvolver na sua advocacia. Por exemplo, eu tenho uma linha de trabalho muito minha, muito voltada para o que eu acredito para o mundo, para o universo mesmo. Então, tem o trabalho do escritório, né, que a gente segue sempre pensando nessas questões que a gente estava falando até com o doutor Vitor aqui antes, sobre humanização mesmo da causa. Você pensar no outro, nesse contexto, essa é a minha linha de trabalho. Então, se você se conhecer, fica mais fácil você trabalhar. Eu acredito nos propósitos, né? Sim, então, também, plenamente. Eu acredito. Nenhum cliente chega até você sem que tenha sido determinado direcionado, por Deus, né? Exatamente. Então, eu acredito nos propósitos. Nesses propósitos, eu traço minha forma de trabalho. E é isso, é o conhecimento técnico, o networking é muito importante. Então, se a pessoa acabou de formar, gente, eu procuraria realmente a OAB. Eu me integraria ali, naquele meio. Por quê? Na OAB... Surgem ideias novas vocês também, têm acesso. Por exemplo, eu estou em vários grupos, né, gente? Como eu estou hoje na diretoria da OAB Vila Velha, eu sempre me preocupo com todo mundo que está ali. Então, eu estou no máximo de grupos, eu estou até na Comissão de Direito Médico, eu estou no máximo de grupos que eu consigo, porque às vezes tem um colega ali que vai suscitar uma dúvida, que vai ter alguma coisa que eu posso ajudar.
né? De certa forma, às certeza. vezes não na sua área, por exemplo, específica. Às vezes a pessoa, vocês da comissão vão ter uma dúvida relacionada à logística da casa, da ordem, Sim. né? Da OAB Vila Velha. Aí eu vou estar ali no grupo e já te respondo, ó, dá pra fazer sim, bora, vamos fazer, vamos pra esse projeto, vamos Ou até engajar. mesmo direcionar, né? Ó, tal grupo, tal pessoa, Exatamente. né? Pode estar te Igual, respondendo, acho que pode estar outro te dia ajudando. teve um que eu mandei. Eu tava no grupo Direito Imobiliário, eu tô, né? E aí alguém falou assim, eu tô com uma dúvida de direito médico e tal. Eu falo, olha, tem vários colegas que agora formaram a comissão. Se você atua nessa área, você quer integrar? Quero. Já passei para você, você já adicionou no grupo. Então, assim, essa troca de conhecimento dentro da OAB é muito bom. Verdade. Sem falar que não é só o conhecimento técnico que você vai trocar. São as dores, né? Aquele dia que você não tá muito legal. Você tá com um processo que você não acreditou naquilo que aconteceu. Tem dia que eu não acredito nas decisões que eu leio. Ou na situação, no andamento do processo. Eu falo, gente, eu não acredito que aconteceu isso. Eu fico assim, só aconteceu comigo? Sim. E aí, quando você fica... Ou até mesmo para ajudar em alguma diligência, né? Sim. Doutora, você vai no Fórum de Cariacica, vai no Fórum de Vila Velha, às vezes, Sim, né? um apoia o outro, Sim. entendeu? O projeto do outro. Aí, às vezes tem alguém que conhece alguém que vai te ajudar numa situação. Com certeza. Então, o network é fundamental. Dentro de Sensacional. casa, gente, não tem As como, coisas não né? acontecem, né? Quem não é visto não é Sim, lembrado. com certeza. A primeira coisa que você tem que fazer é sair de casa. Né? É entrar nos grupos. Se você não está em nenhum grupo de WhatsApp, gente, em alguma comissão, passe a entrar nesse grupo. Mas eu não tenho experiência. Não tem problema. Não. Você vai começar a participar das reuniões, a fazer network, a adicionar as pessoas no Instagram, vai ter mais acesso à informação. Eu quero fazer um curso, mas eu não tenho dinheiro. Tem vários cursos online de graça. A OAB A vem OAB, dado, né? inclusive, dá mini curso, tem palestras. Nas palestras você já pode pegar contato, tem sorteios lá também de várias outras situações. Eu preciso de, sei lá, um livro emprestado, um livro específico emprestado para tal coisa. Lá os colegas vão estar sempre dispostos a te ajudar. Então o negócio é se mover, né? Sim. Sair da inércia. Exatamente. Então, conhecimento técnico, network, marketing, imagem pessoal, oratória, para mim. Perfeito. E ética, né, gente? Claro, Pelo com amor certeza. de Deus, gente. É o mais importante, né? Sigam o código de ética. Não custa Dá uma nada. lida, tem muita gente que, né, só leu quando fez a prova da OAB e nunca mais leu. Então, dá uma lidinha. Tem provimento também. Dá uma olhadinha no Instagram ou o site também da OAB, né, do OAB Federal, Sim. que muita gente nem nunca acessou, né? O provimento é o 205/2021, gente. Vocês dão Isso uma aí. olhadinha lá, que Tem tem muita informativos, coisa. né? Uma outra coisa também, para quem está iniciando, raramente dos colegas que eu converso tem a curiosidade, gente, de acessar no site do Tribunal de Justiça, tem revistas de jurisprudências, né? Raros advogados que entram e olham. Bem Verdade. como, gente, passem a ler informativos do STF, informativos do STJ. Você acaba aumentando aí o seu leque, né, vamos dizer assim, de entendimentos jurisprudenciais, de entendimento em relação a várias outras situações do próprio dia a dia, de fundamentação. Então, abre a sua mente. Não, fantástico, Sandra. E eu vou dar uma dica extra, que é o seguinte, lá no Google tem como você habilitar uns push com o tema da sua preferência. Aí, por exemplo, eu tenho esse push, eu coloco lá, sempre tem condomínio, síndico, tudo que sai na internet, assim, as mais visíveis, relacionado a condomínio e síndico, o Google me manda. Ele me manda e-mail todos os dias sobre Boa o dica, assunto. boa dica. Então, se você tem lá direito criminal, alguma coisa específica, que você tá com uma ação complexa, eu tô precisando saber sobre, sei lá, legítima defesa. Joga no push do Google legítima defesa e espera que todo dia ele vai te mandar um conteúdo direcionado. Então, isso Até é bom. o STJ, STF também manda push, se quiser. Manda. Né? Claro que a gente fica, às vezes, com a caixa de e-mail muito cheia. Muito cheia. Mas você precisa se planejar, né? Então, você, jovem advogado, a minha dica é: compre uma agenda, né? Para você se organizar. Então, de manhã, o que você faz? Vou falar a minha rotina de exemplo aqui. O que eu faço todos os dias, gente? Primeira coisa que eu acordo, eu faço minha oração, obviamente. Todos os dias eu faço minha oração. Porque tem gente que na correria do dia, não, depois eu faço, vou escovar o dente, vou tomar café, você saiu e não fez a sua oração. Né? Eu acho super importante. Então, eu faço a minha oração.
Depois que eu faço a minha oração, tomo meu café, eu faço uma meditação todos os dias. Ai, como que eu consegui fazer meditação? Porque antes eu falava assim, gente, nossa, coisa chata fazer meditação. Eu adoro fazer, mas eu faço antes de dormir. Mas eu faço nessas duas situações. Então, eu faço de 3 minutos. Você pode achar aí na internet, baixa um aplicativo. Tem meditação guiada, 3 né? minutinhos é o suficiente para você começar a se acalmar, porque às vezes a gente acorda no pulo, né? Ai, meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Hoje, principalmente, né? Tive que voltar em casa na correria, gente. Será que eu desliguei o ferro? Não desliguei. Tive que voltar em casa. É muito puxado, entendeu? Né? Então, e esqueceu, gente, alguma coisa ligada em casa, volta, pelo amor de Deus, né? Ai, pelo amor de volta, Deus. pelo amor de Deus. Mas, enfim, então eu faço essa meditação de 3 minutos, aí depois eu começo a olhar o que eu tenho que fazer na minha agenda, porque eu já fiz isso lá no dia anterior, o que eu tenho que fazer no dia seguinte. Mas aí eu repito, coloco o que eu vou fazer de prioridade, né? Qual é a minha prioridade hoje? Porque eu anoto, gente, eu tenho acho que às vezes 30 coisas para fazer. Não é uma, né? Às vezes é 30. Entendeu? Então, 30, às vezes, eu não vou conseguir fazer naquele dia. Mas se eu fiz 10, fiz 15, nossa, glória a Deus. Entendeu? Então, você também não precisa ficar se cobrando tanto. No início, eu me cobrava muito, né? Inclusive, a gente vai ter aí o Setembro Amarelo. A gente vai ter palestra, gente, dia 5/9. Comissão de Direito Médico do OAB da Saúde vai fazer uma palestra voltada para a saúde mental do advogado. Porque é super importante, a gente tem os anseios, a gente não sabe do futuro, principalmente os jovens advogados, se vai continuar na carreira, se não vai, se vai ter cliente, se não vai. Então, são várias situações envolvidas que afetam a nossa saúde mental, né? Acaba tirando a nossa produtividade. Mesmo de trabalho, a carga né? de trabalho, com certeza. Acaba tirando a nossa produtividade. E lá no início da minha advocacia, eu tive um pouco de crise de pânico, né, ao longo aí da minha jornada, porque eu queria dar conta de tudo no mesmo dia. E a gente sabe que não consegue. Né? Ao longo do tempo, a gente vai ter tanta coisa para fazer, né, eu que o diga hoje em dia, que se eu não me organizar e se eu não fizer com calma cada coisa, e se eu não terminei, tudo bem, eu faço amanhã. Não, eu entendo, Sandra. Eu tive transtorno de ansiedade generalizada por muito tempo. Eu tratava com medicação, né? Não é fácil. Eu cheguei a tomar medicação também. Eu tratava com medicação. Só que aí eu resolvi que eu não queria mais tomar medicação. E aí eu, claro, né, gente? Não é da noite pro dia. E claro que eu fiz terapia, né, fora o acompanhamento também. com remédios, né? Eu fiz tratamento psicólogo, né? Terapia mesmo. Por muito tempo. E aí eu mudei o meu estilo de vida. E mudar o estilo de vida é você entender suas limitações físicas, mentais, emocionais, é começar a olhar para dentro de si mesmo. E aí que introduzir na minha vida a meditação, né? Assim como você faz, que me ajudou muito. Me deixou muito mais calma, né? Naquele momento que a pessoa vai gritar com você, você já consegue ouvir. Você já respira, né? E tudo bem, grita, né? Entendeu? Você vai mudando, né? A sua essência, né? Como é que você trabalha aquelas emoções, aquelas reações ali. Então, eu mudei isso. Atividade física, né, doutora? Super Atividade física é super importante, apesar de que eu tô bem off, gente, ultimamente. Mas é bem importante. Eu gostava muito de correr, assim, uma corridinha eu gosto leve. também. Eu gosto de correr na areia, né? Mas eu intercalo. Caminho, corro na areia tem e que faço intercalar, academia. só não aguenta, né? O joelho. Mas eu acho que eu pensei nisso, nessa mudança. Tanto que hoje, meu namorado, ele fala assim, nossa, Larissa, pelo amor de Deus, como é que você, tipo assim, eu acordo e eu demoro, gente, de manhã pra levantar, pra raciocinar. Eu sou lenta de manhã, eu sou mais noturna. Sim, eu também. Então, de manhã é aquela coisa e tal, eu falo com ele, você ainda não acordou, né? Eu falo, não, ainda tô aqui no meu momento, né? Tipo assim, demoro e tal. E aí, outro dia, ele falou, a gente tem que dar conta disso, tem que dar conta daquilo, um monte de coisa, porque ele é mais regrado que eu, ele é bem mais regrado, eu não sou tão regrada, eu não sou muito de rotina, né? Eu trabalho de acordo com o meu dia. E aí, ele falou assim, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu falei, olha, calma, eu falei assim, eu entendi que pra minha vida funcionar legal, eu preciso agir dessa forma. Então, pra mim, funciona assim, e eu respeito se não funciona pra você. Porque pra você precisa dar conta desses itens da sua rotina certinho. Para mim, não. Eu preciso acordar e ir vendo o meu emocional, minha vida, minha rotina, como é que eu vou trabalhar isso e aquilo. Para mim, funciona melhor. Então, assim, tem muito tempo que eu não tenho crise.
de ansiedade. Sem medicação, sem nada, eu tô bem, né? Só mudando, trabalhando o psicológico mesmo em terapia e mudança de estilo de vida. Sim. Na época, né, foi logo no início da faculdade, né? Eu já tinha toda essa vivência na advocacia, eu já cuidava de casa também, né? Na época, gente, eu não sabia lavar, passar e cozinhar, mas fui aprendendo aos poucos, obviamente, né? E só que fazendo um paralelo, quando começou, me deram, né, as crises de pânico, eu, como uma boa leonina, gente, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo e eu quero dar conta perfeitamente daquilo, sabe? Então, eu me cobrava muito, eu tinha que ser perfeita em tudo, né? Hoje não, hoje eu já sei que não, obviamente, né? Então, na época, eu comecei a ficar com crise de ansiedade, porque eu queria dar conta de tudo aquilo, né? Com todo o meu trabalho, casa, tinha que ficar tudo perfeito. E, além de tudo isso, na época, eu lembro que eu estava no auge, assim, né? Já tinha passado na UAB e o meu marido queria filho, né? Na época. Claro que ainda eu também quero, mas dei os stand-by por bastante tempo, porque muita coisa aconteceu, né? Mas aí, naquela época específica, todo mundo fala, né, gente? Você para de tomar um remédio, você vai demorar a engravidar. Não é isso que falam, né? Pois muito bem. Então, eu fui nessa linha de raciocínio lá na época. Hoje, claro, gente, eu tenho mais vivência, eu tenho mais maturidade, obviamente. Mas na época, não. Eu era uma menina, né? Literalmente, eu era uma menina. E aí, eu parei de tomar o remédio em um mês. E no outro, eu já estava grávida. E aí eu fiquei grávida, gente. Calma, que eu vou contar. Eu já fazia terapia por conta da minha ansiedade, que estava me dando crise de ansiedade, por conta do trabalho, né? De eu querer dar conta de toda aquela rotina, porque era uma situação nova em relação ao trabalho, em relação à casa, que eu não estava acostumada com tudo aquilo. Então, eu comecei a fazer terapia por conta das minhas crises de pânico, que começaram a me dar as crises de pânico. Então, eu estava fazendo aquela terapia e também, gente, para aceitar toda aquela situação de mudança, né? Porque eu também via a maternidade logo em seguida. Então, eu estava me preparando para aquilo. Mas aí eu parei de tomar remédio em um mês, no outro eu já estava grávida. Eu comecei a sentir muita dor do lado, assim, né? E eu achava que era rim, porque eu tenho problema renal desde criança, né? Eu já operei os rins, então eu bebo muita água, né? Quem me conhece sabe que eu bebo água e vou no banheiro toda hora porque eu bebo muita água. Quem tem crise renal sabe, né, da importância de beber água, então era isso. E aí, gente, fui no médico, né, na época, por conta dos rins, que eu achava que era rim. E ele foi passar um exame, uma ultrassom do meu rim. E ele falou assim, Sandra, eu vou te passar um beta. Quando veio sua última menstruação? Aí eu, não lembro. Não lembrava, né, por conta da correria. Desregula também, né? Eu não tava, remédio, né? Desregular. Aí ele falou assim, mas você tá tomando remédio? Eu falei, não, eu parei de tomar tem um mês, então eu vou te passar um beta. Eu, não precisa não, imagina, né? Eu não vou estar grávida, imagina. Pois então, pasmem. Eu estava grávida e quando eu peguei o positivo, até liguei pra minha colega. O que significa isso? Porque nem eu, né, sabia na época. Enfim. E aí ela falou assim, Sandra, você tá grávida. Aí eu entrei em pânico. Meu Deus, eu tô grávida? Tá. Entrei em pânico literalmente, sabe? Eu comecei a chorar. Na época eu comecei a chorar. De pânico mesmo, né? E aí eu falei assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu tô grávida. Tipo assim, né? Sim. Não estava preparado, porque eu achei que fosse demorar, né, ainda uns 6 meses, sei lá, mas não, eu já estava grávida, e aí eu fui fazer um ultrassom, gente. Na época eu estava grávida de gêmeos. Nossa! E aí eu realmente fiquei em pânico, literalmente. Eu comecei a chorar de desespero, assim, eu fiquei perdida, sabe? E aí eu lembro que eu não conseguia parar de chorar e eu entrei numa crise, assim, muito ruim, né? Eu continuei fazendo as terapias. Porque pra você que já tava em crise, Já, ainda veio uma exatamente. situação, né? Foi desesperador pra mim na época e eu acabei perdendo, obviamente, né? Nossa, Sandra. Mas, claro que tudo tem o seu tempo. Eu não estava preparada para aquela gestação, principalmente de gêmeos e aquela confusão toda na minha vida, né? E o tempo foi se passando, obviamente, e aquilo foi amenizando, ó, né? Claro. E assim foi. Então, gente, tudo no seu tempo, né? Não queira dar conta das coisas. Hoje, graças a Deus, eu não tenho crise de pânico. Na época, eu continuei as terapias e eu acabei descobrindo o que me dava, porque deixa tem sinais, os gatilhos, né? Tem né? os gatilhos, exatamente. Então, os meus gatilhos era justamente esse, de querer dar conta de tudo, de querer ser perfeita e dar conta de tudo. Então, quando eu estou, né? Quem me conhece sabe que eu trabalho bastante, ainda continuo trabalhando todos os dias muito. Eu acordo cedo e durmo tarde, porque além de dar conta do trabalho, tem a pauta do podcast, tem a pauta do programa. E eu também estudo, gente. Né? Eu não parei de estudar, não. É muita coisa, né? A gente tem cada dia e mais, casa, né? né? Lavar, passar, cozinhar.
cada dia a gente tem mais coisa para Sim. fazer, né? A vida moderna vem engolindo a gente, né? Verdade. Mas você sabe que, igual eu falei, né? Quando eu iniciei, eu não sabia, né, lavar, passar e cozinhar. E hoje, eu converso com as minhas colegas, gente, de 40 anos e não fazem nada. Ai, Gente, acorda pra impossível. vida. Te juro, Larissa, te juro. Então, tô chamando a atenção aqui de você. Mulheres, Impossível. eu te juro que eu converso não é com uma, são com várias mulheres com 40 anos de idade e não sabe lavar, passar e cozinhar. Não, gente, eu não consigo. Porque não é nem questão de feminismo e machismo, Sim, não, hein, claro, gente? obviamente. É uma questão de necessidade de você Sim. não depender de ninguém. É você não depender, né? O outro não. Sim, não depender. É você que não depende, E entendeu? você sabe que isso acarreta, Larissa, quando ela vai casar, arrumou um namorado, né? Vai casar. Isso é gatilho para vários divórcios lá na frente, sabe? Porque ela tá acostumada a não fazer nada. Aí encontra um marido talvez seja um pouco mais exigente, ou que no início da relação ali ajuda e tudo mais, mas ele Ou acaba também que ele faz tudo, né? Então ele também cansa de fazer tudo também, sozinho, então né? desgasta. Porque A gente todo mundo tem que colaborar, né? A Sim, casa é dos dois, sim. então os dois têm que fazer. é uma sociedade, né? Os dois têm que trabalhar. Os dois têm que fazer por onde, né? Então, existe. É da mesma forma se fosse pra você. Imagina ficasse tudo nas suas costas. Você sendo obrigada a fazer tudo, ia ficar cansada. Então, a colaboração é importante. Por isso que é importante você saber fazer, né? Verdade, Pra não pesar pra ninguém. com certeza. E a gente está finalizando o nosso podcast. Hoje foi um bate-papo super agradável, né? De vivência. Mais leve. Mais leve. A gente Gente. trouxe questões mais humanizadas hoje, né? Saindo um pouquinho do direito em si, até mesmo para direcionar aí quem está iniciando. Vamos pensar aí no colega, vamos ser mais unidos, vamos buscar, né, ter mais ética, mais comprometimentos. Antes de terminar, só hoje que eu vi um caso na internet, um colega me mandou, que eu fiquei, assim, chocada com o vídeo. Porque foi justamente em relação à falta de ética, né? O advogado atendendo a cliente no escritório dele, ele filmou a cliente, a reação da cliente, dele conversando sobre o processo dela e colocou na internet. Eu recebi esse vídeo, Gente. depois eu até te mostro. Ele É aqui do mostrando... estado? Não é aqui do estado, é do Mato Grosso. A cliente chorando, assim, sabe, no vídeo e falando com ele, e ele filmou a reação dela, filmou a situação e colocou na internet. Tipo assim, ele expôs a cliente, certeza. sabe? A situação. Primeiro que a gente não pode fazer isso em hipótese alguma, né? Com certeza. Dispor o seu cliente. Existe um código de ética, um sigilo profissional a ser obedecido. Hoje, além do sigilo profissional do advogado, a gente tem as questões de LGPD. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso é um papel de vou falar o quê? Uma criminosa mesmo, Sim. né? Não é papel de advogado. Então, por favor, gente, não façam isso, né? Respeita a outra parte. Se você quer litigar, se você quer... Calma, entra com a ação, né? Entra com a ação e deixa a situação, né, prosseguir. Agora, fazer isso, gente, pelo amor de Deus, Não, né? Eu tô com uma cliente que hoje, ela falou comigo hoje, né? O advogado se recusa a entregar o contrato de honorários. Porque não foi ela que assinou, porque é questão de condomínio. Então, um síndico sucede o outro. Sim, Às vezes, numa troca de gestão, perde documento. sim. Então, ela não Muitas tem vezes. esse documento no arquivo. Ela procurou e não tem. E ela quer olhar algumas questões relacionadas ao contrato, porque lá tem várias peculiaridades dos processos, enfim. Ela não quer tirá-lo, não. Presta atenção, ela não procurou ele para tirar ele das ações que ele tá. Ela só quer o contrato para saber se Pra deixar em realmente o que ele arquivo vai também, pagar né? é devido. Sim. Tirar essas dúvidas, Sim. sabe? E ele não quer entregar o contrato de honorários. Aí ela me procurou para saber se realmente ele pode fazer isso. E eu orientei ela a procurar a OAB, né? Sim. Para poder ela denunciar, porque ela tem direito a ter acesso ao contrato. É Por complicado. que não entregar o contrato, né? Se é uma coisa que é para as duas Com partes. certeza. Complicado. Mas é isso, gente. Estamos finalizando o Descomplica Cast. Falamos um pouquinho aí das questões humanizadas, da nossa vivência. E o próximo podcast a gente vai trazer algum assunto polêmico, né? Sim. Alguma coisa da mídia ou não. Ou alguma jurisprudência bem complicadinha aí pra gente descomplicar aqui, né, doutora Isso Larissa? aí. Pra enriquecer ainda mais aí a sua procurar um vivência. caso prático que É. esteja publicizado.
Isso aí. Então nos acompanhe nas redes sociais, já adicione aí o Descomplica Cast, ative o sininho, compartilhe, adicione a doutora Larissa. Isso aí, gente. @larissajabor.adv. Isso aí, já vai estar passando também o meu @. Assista o programa Descomplica na Rede TV todo sábado, 9h45 da manhã e toda quarta, 2h15 da tarde. E por fim, já quero convidar todos vocês para participar das comissões temáticas da OAB de Vila Velha. Então, bora descomplicar.